Começa agora o programa FETAG na TV, o programa que traz a realidade do trabalhador rural no estado de Alagoas. E nós começamos o programa dessa semana com a matéria sobre a participação da FETAG no dia de paralisação nacional que acontece em Maceió. O que significa a FETAG estar participando desse ato contra o PL e as PECs, as propostas do governo Temer? O objetivo da FETAG participar dos atos que representam e defendem os direitos da classe trabalhadora alagoana, em todos eles nós estamos presentes porque nós somos trabalhadores. Tem algumas PECs, alguns projetos de leis que está em votação no Congresso Nacional que diretamente não nos atinge, mas indiretamente atinge aos nossos trabalhadores. Mas esses que ora estão em pauta para votar desta semana até o final do mês, atinge diretamente nosso povo, porque o primeiro é quando você congela os investimentos, principalmente na área da saúde, educação e segurança, para os próximos 20 anos. Então eu que tenho 30, até os meus 50 não vai ter mais investimento em saúde, em educação, em segurança, e os meus filhos que estão por vir, como nós, defensores dos trabalhadores alagoanos, podemos estar defendendo sobre isso. E a outra é que faz com que a economia de muitos, ou seja, quase da totalidade dos municípios alagoanos, 95% dos municípios de Alagoas, ou seja, 95 municípios e algumas frações de outros, sobrevivem simplesmente da economia gerada no seu município, que são os benefícios, as aposentadorias que os nossos trabalhadores recebem. Nós sabemos que o homem e a mulher do campo, que é aposentado e aposentada, eles auxiliam aos seus filhos, às suas filhas, os seus netos, suas netas, na sobrevivência do campo. Então a FETAG, ela não pode se esquivar de nunca estar nestes atos. Estamos aqui, estamos preparados, estamos convocando cada dia mais o nosso exército de trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado de Alagoas para cada dia estarmos atentos, e não só essas PECs que estão aí. Ontem eu estava vendo em uma reportagem vários projetos de lei, medidas provisórias que ainda estão por vir, e a reforma da Previdência que está aí já sendo costurada, para nós é retrocesso, e temos a certeza. Não é com os resultados das urnas que diz que nós morremos e que eles ressuscitaram que nós vamos nos calar perante este governo que não representa a classe trabalhadora. E nós conversamos com Marielle dos Santos, ela que é secretária de Juventude da FETAG Alagoas, e fala sobre os desafios enfrentados pela juventude na atual conjuntura. Como é que está o trabalho da Secretaria de Juventude com esses jovens rurais, o pessoal que está no campo, para participar das mobilizações que estão acontecendo tanto na cidade como no campo? O trabalho da FETAG é o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, porque a mídia hoje ela está presente todos os dias, né, nas comunidades urbanas, comunidades rurais. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando a nossa juventude para estar participando desses atos. Primeiro, conscientizando elas da importância do que está em jogo, porque são muitos direitos conquistados pelo movimento sindical, pelos movimentos sociais, que estão sendo retirados da nossa população. Inclusive, quem mais vai sofrer com isso são a juventude. Esses impactos que está acontecendo na questão do ProUni, algumas outras políticas públicas que estão sendo retiradas, influencia diretamente a juventude. Então, o nosso primeiro papel é conscientizar do que é que está em jogo. Depois disso, a gente faz essa conscientização da importância da juventude estar presente nesses atos, principalmente atos de massa. Então, a juventude ela está se conscientizando e hoje está sentindo na pele também, estão participando mais dos nossos atos. E a gente vê que o nosso principal foco hoje é preparar a juventude. Como é que nós estamos fazendo isso? Estamos fazendo seminários de juventude em cada polo.
e cada polo desse tem determinadas cidades que fazem parte desse polo. Então a gente chama todos os jovens que são secretários de juventude dos sindicatos, que fazem parte do sindicato, para que a gente prepare ele para preparar outros jovens, né, para estar presente nesses atos. Então o primeiro passo é preparar, né, a nossa base sindical e depois passar para os demais jovens o que é que está acontecendo, né, dentro do nosso país hoje, o que está influenciando, principalmente essa análise, né, do que é hoje de perca para a juventude e o que é que a juventude tem que estar, né, presente dentro desses atos. Marielle, uma das medidas do governo é diminuir a idade para os jovens entrar no mercado de trabalho. Isso afeta o jovem lá do campo, o jovem rural? Afeta, porque hoje a gente tem uma lei, né, que é ao nosso favor. Porque quando o jovem entra no mercado de trabalho, digamos, com a idade mais avançada, isso possibilita que o jovem tenha maior tempo, né, para se capacitar. Mas também a gente sente hoje, principalmente a juventude do campo, que é a dificuldade, né, dele ter acesso à capacitação, porque a maioria dos nossos jovens, às vezes, ele fica no campo, né, não tem acesso à escola, né, de qualidade, principalmente quando ele sai do ensino médio para o ensino superior, que às vezes ele estuda a vida toda na escola pública, né, mas na hora de ir para a faculdade ele tem que pagar. Então ele não tem esse dinheiro e ele fica parado. Ele nem se capacita, nem possibilita ele adentrar no mercado de trabalho. Então a gente vê com essa questão dessa nova lei que o jovem não vai ter a possibilidade, né, nem de se capacitar e também não vai ter vaga no mercado de trabalho. Então a gente vai ver que para a questão da juventude rural tem um grande impacto, né? E a gente luta sempre para que a juventude possa ter a capacitação antes de entrar no mercado de trabalho. Mas para isso também a gente tem que ter políticas, né? Não só diminuir a idade, mas onde é que esse jovem vai conseguir entrar no mercado de trabalho e como é que ele vai entrar dentro do mercado de trabalho, né? Vai estar tendo acesso ao emprego. Talvez ele não tenha, ele vai cortar a cana aqui, né, no sul, e que a gente sabe que ele entrando com 16 anos, ele vai se prejudicar para o futuro dele. Então tudo isso tem uma grande influência. Será que quem pensou nessa lei está pensando na qualidade, né, do mercado para a juventude ou só está pensando de agregar mais pessoas, né, a estar no mercado de trabalho, mas de que forma? Então a gente faz uma análise e a juventude, a gente está começando, né, como essa lei é bem recente, a gente está começando a debater ela agora no movimento, né, a gente vai fazer um seminário estadual para a gente ver como é que vai ser essa lei aplicada, né, para que a juventude não possa sofrer mais uma vez, entrando no mercado de trabalho e sendo mais uma vez mão de obra, né, barato para o mercado. Uma outra medida é a retirada de algumas matérias, já que você falou em educação, de algumas matérias da grade do ensino médio. Vocês têm alguma avaliação, alguma análise sobre isso? A gente sente que, por exemplo, hoje, né, são matérias que é importante, principalmente para quem está começando a sua vida agora, né, que influencia, até cita a questão do papel da pessoa, né, o papel social, algumas questões da juventude se influenciar para entrar tanto no mercado de trabalho, como ter uma posição política, como cidadão. Então isso vai prejudicar a juventude, porque a escola, né, era o único meio que a juventude tinha na escola hoje de debater alguns assuntos, né? Então isso vai prejudicar, porque a juventude hoje já não tem acesso, tendo essas matérias. Imagine retirando elas. A gente sabe que a questão da cidadania e outras questões que entram dentro dessas tais matérias que estão saindo, vai prejudicar a juventude, né? Porque o acesso primeiro é a escola, depois, né, vem outras questões que é o movimento, né, estudantil, movimentos sociais, que tem outras capacitações para a juventude, mais política, né, e essas matérias vai ser uma perda muito grande, né, para nós, juventude do campo, da cidade também, né, que vai retirar algumas coisas que a juventude aprende na escola, que não vai ter mais essa oportunidade, né, de estar tendo na escola. A gente sabe que o jovem que trabalha, né, como agricultor familiar, ele não tem carteira assinada, né? Ele trabalha por conta própria e ele faz o seu próprio horário. Mas a gente está se preparando, né, para vir apoiar os nossos trabalhadores e principalmente conscientizando os outros trabalhadores que estão lá no campo, né, de dizer para eles que as pessoas que estão em greve, eles estão por uma causa, por uma luta dos trabalhadores e também vindo se somar, né, essas pessoas apoiando ele e também, né, tirando algumas coisas que a gente pode estar fazendo, por exemplo, como a juventude do campo, ela trabalha, ela produz, ela vende, a gente também está pensando numa possibilidade de como a gente também está contribuindo, né, com essa greve geral.
O processo de privatização da Sabesp deixou o povo de São Paulo sem água. É isso que você quer para Alagoas? Já nos tiraram quase tudo. Agora querem tirar a nossa água. Diga não à privatização da Casal. Água é fonte de vida e não de lucro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Confira agora uma reportagem com Hilda Alves, ela que é secretária de Políticas Agrícolas da FETAG Alagoas e traz mais detalhes sobre o Programa Nacional de Habitação Rural. Como é que está a execução desse programa aqui em Alagoas pela FETAG? Que municípios vocês estão trabalhando atualmente? Olha, o programa de habitação rural aqui no estado de Alagoas, né, a gente vem trabalhando ele aqui desde 2011, né, em 2010 a gente começou, né, o processo de organização aqui nos sindicatos, a capacitação da equipe, e a partir de 2011 foi as primeiras contratações, foi até no município de Arapiraca. E assim, nós já entregamos, hoje a FETAG, entre os que foram entregues e os que a gente está fazendo já parte ainda de construção, a gente já tem umas 315 casas já de famílias sendo beneficiadas pelo programa de habitação rural. Então, nós estamos aqui com os municípios, nós já entregamos as casas do município de Arapiraca, Piranhas, Palmeira dos Índios e Santana do Ipanema. Estamos concluindo, construindo em Piaçabuçu, Marimbondo, Dois Riachos, São José da Tapera, Lagoa da Canoa. Esses já estão em construção. E temos também um que foi contratado, que é Giraldo Ponciano, que é também do assentamento, e de Olho d'Água do Casado. Foram contratados, mas o recurso ainda não entrou na conta para que a gente possa começar já também a construção dessas casas. Então, nós temos no estado essas famílias, né, mais de 300 que foram beneficiadas, onde o programa de habitação rural, para nós, é o maior programa que tem, né, de políticas sociais do governo federal, que começou no governo da presidenta, que a gente começou aqui no estado, construir já no governo da presidenta Dilma. E, então, assim, e hoje, infelizmente, o programa, que é o Grupo 1, que atende as famílias mais de baixa renda, que é quem ganha até 17, que tem uma renda até 17 mil, né, agricultores familiares, e que hoje esse grupo está parado, né? O governo que assumiu aí, né,
no lugar da presidenta Dilma, né, que colocou um decreto já suspendendo as contratações do grupo 1 do programa de habitação rural. Então são as famílias que mais precisam, que não têm como hoje ter condições de fazer a sua casa, e o programa hoje foi suspenso. Então são aquele grupo que tem um recurso até 32.500, que antes era 28.500, e a gente conseguiu, né, agora essas últimas contratações já foram de 32.500. Então essas famílias têm um subsídio, né? Ela paga só desses 32.500, eles só pagam 4% desse valor. Então, assim, o governo achou que esse programa, o Grupo 1, estava dando prejuízo para o governo, né? Que o governo não tinha condições. O governo federal tão em dívida com essas famílias, até porque elas hoje moram em situação de insegurança, né? Elas não têm uma casa para morar, elas não têm condições de comprar. Muitas moram em casa de taipa, muitas moram em casas de barracos, de lonas, né? Então, assim, você olha, são famílias que são mais de 4 pessoas, 5 morando numa casa, numa situação dessa. Então o programa, ele traz para essas famílias dignidade, melhora até o aspecto da questão da economia dessas famílias, né? Faz com que essas famílias ela possam até gerar renda, entrar no outro programa social do governo federal, mas infelizmente a gente tem um programa tão valioso para os agricultores familiares de baixa renda, né, para que possa ser beneficiado, e hoje o governo vem e retira o Grupo 1, que é quem atende a necessidade dessas famílias. A gente estamos aí brigando para que a gente possa derrubar essa portaria do governo, que o governo federal ele possa investir recurso para o Grupo 1 da habitação rural, porque é justamente aquelas famílias que não tem como pegar um empréstimo no banco, porque a sua renda não tem como elas pagar. Então, justamente o governo excluiu essas famílias do programa e deixou o Grupo 1 e o Grupo 2, que são empréstimo que o governo faz para as famílias pagarem, né? Então, as famílias de baixa renda, com certeza, não tem como pagar. Então, para nós é um prejuízo hoje grande para as famílias agricultoras familiares, que hoje não têm condições de fazer a sua casa e que está impossibilitada, né, de estar tendo a oportunidade de construir pelo Grupo 1 do programa Minha Casa Minha Vida Rural. Hilda, como é feita a seleção das pessoas para participar desse programa? Olha, a seleção é feita da seguinte forma: os sindicatos de cada município, eles selecionam as famílias, eles vão fazer as visitas às famílias que estão em situação de moradia, assim, bem precária mesmo, que é aquela de casa de taipa, é aquelas famílias que não tem, que ainda moram, mesmo casado, mora dentro da casa dos pais, né? E assim, que moram em barracos de lona. Então, eles fazem essa seleção e aí faz o cadastro dessas famílias e pega toda a documentação. Daí a gente vai fazer uma reunião, a federação vai, junto com o sindicato, fazer uma reunião com esse grupo de família. Então, para a construção, no mínimo 4, no máximo 50, né? Para construir, a gente tem um grupo de 4 e o grupo não pode ser mais do que 50 pessoas em cada grupo. Então, a gente vai conversar com essas famílias, explicar para eles o que é o programa, qual a responsabilidade delas com o programa, qual a responsabilidade do sindicato que está fazendo a seleção e qual a responsabilidade da FETAG, que é a entidade organizadora do programa aqui no estado. E no quadro Memória desta semana, nós entrevistamos Givaldo Teles, ele que é diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa da Canoa. Como começou essa história do sindicato lá no município de Lagoa da Canoa? Nosso sindicato Lagoa da Canoa foi fundado no dia 6 de março de 1970, pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a nossa FETAG. Na oportunidade, a FETAG sentiu a necessidade que os trabalhadores precisavam da sua representação lá em Lagoa da Canoa. E aí o senhor Vigílio, certo, que foi o primeiro presidente daquela entidade, teve a oportunidade de coordenar a reunião com os trabalhadores e convidar o Zé Benedito, na época que era diretor da FETAG, e organizou os trabalhadores com o objetivo de lutar em defesa da classe trabalhadora do município de Lagoa da Canoa. Posteriormente,
né, ele foi reeleito para um segundo mandato, continuou na luta em defesa, e o segundo presidente foi o seu Paulo Gomes, né, que também coordenou o sindicato por 2 ou 3 mandatos, eu não tenho a certeza. Né. O terceiro presidente do sindicato foi o meu pai, o senhor José Teles, e isso foi que o sindicato teve uma abertura política maior diante dos trabalhadores, né. Começou a discutir a melhoria e qualidade de vida dos agricultores familiares lá do município. O senhor José Teles teve 3 mandatos junto ao sindicato. Com a sua morte, em 2001 exatamente, quem assumiu foi o senhor Edivaldo Rodrigues, certo? Que era até então secretário-geral do sindicato, e passou a assumir o sindicato por um período de 2 anos. Né? Eu estava sócio no sindicato nessa época, entre 2001 e 2002 já. Eu sou sócio lá do Sindicato Lagoa da Canoa desde 1992, mas nem passava pela minha cabeça de no momento estar diretor daquela entidade. E o senhor Edivaldo esteve na direção por 2 anos, à frente da direção, e aí, após os 2 anos, eu me coloquei candidato a presidente do sindicato. Fui eleito, exerci um mandato de 2 mandatos de 4 anos cada, né? Durante 8 anos estive à frente do sindicato até então como presidente. E aí veio a época que o sindicato teve um grande momento assim, de uma grande enchente de agricultores familiares, quando da oportunidade as aposentadorias rurais e os benefícios previdenciários passaram a ser encaminhados junto à Previdência Social pelo sindicato. E aí a gente teve esse trabalho de organização à frente do sindicato, certo? Construindo um grande nome naquele município, né? Inclusive isso me levou a estar vereador em Lagoa da Canoa, fui eleito vereador, certo? Construí um nome até que estive candidato em 2008 a prefeito da cidade. E isso, graças a Deus, a gente fez um grande trabalho de base. Isso me trouxe coordenador do Polo do Agreste na oportunidade, e me trouxe também depois para a direção da FETAG. Na minha saída, né, a gente conseguiu eleger o companheiro Zé Dodó, que até então é o presidente atual, é o 6º presidente, certo, que a casa recebe. Eu sou o diretor financeiro da entidade. Está lá, hoje a gente vem trabalhando muito a questão de muitos projetos sociais voltados para os agricultores familiares. Nós temos 2 projetos em execução. Um projeto de aproximadamente R$1 milhão, que é a construção de 32 unidades habitacionais pelo PNHR, certo? Estamos nesse momento em plena atividade desse projeto. E temos um projeto de PA, que é um projeto de aquisição de alimentos, onde a gente organizou os agricultores e a produção para comercialização junto à Conab. E esse projeto atinge também mais de R$600 mil dentro do município de Lagoa da Canoa. Hoje o Zé Dodó é quem toca, junto com o companheiro Fredson, que é o vice-presidente da casa. A gente dá o suporte, dá o apoio. Nesse ano político, a gente conseguiu lançar o nome do companheiro Fredson, e no último domingo a gente teve a oportunidade de eleger ele vereador, certo? O Sindicato Lagoa da Canoa sempre teve representação na Câmara Municipal. E nesse momento não foi diferente. A gente elegeu o companheiro aí para, além de estar representando a classe trabalhadora, representar toda a sociedade do município junto ao Poder Legislativo. Então já era um pouco da história do nosso Sindicato Lagoa da Canoa, um sindicato de luta que sempre esteve presente nas ações de massa e que não vai deixar nunca de estar na luta em defesa dos agricultores familiares daquele município. A gente sabe que o grande gargalo na vida dos agricultores familiares, principalmente no município onde predomina a agricultura familiar, como o município de Lagoa da Canoa, é a organização da produção, certo? A comercialização da produção. Você às vezes produz e não tem a quem vender. Muitas vezes o intermediário chega, compra a preço de banana a sua mercadoria que você tanto lutou e tanto trabalhou. Então assim, no momento que o sindicato foi criado, eu não estava presente, mas as coisas eram muito difíceis. Eram muito difíceis, as perseguições desde a época da ditadura, que os sindicalistas do nosso movimento sempre teve, né? Não era fácil. Hoje, depois de um longo período dessa história, a gente assim, se sente muito grato de se chegar no Sindicato Lagoa da Canoa hoje e dizer é um dos sindicatos mais organizados no estado de Alagoas, certo? Tanto internamente como externamente.
como eu acabei de frisar, nós temos 2 projetos em execução, voltado para os agricultores familiares do município. E isso não é fácil. Não é fácil, então a gente não é um dos melhores, mas a gente se considera um sindicato de destaque desse cenário, dessa conjuntura política voltada para a agricultura familiar. Confira agora a agenda de atividades realizada pela FETAG Alagoas. A FETAG esta semana, primeira semana de outubro, após os resultados das eleições municipais, já ontem tivemos a reunião com a nossa executiva para fazermos a avaliação da semana anterior e planejamento desta semana que estamos em curso. Hoje, às 5 horas da tarde, já temos uma reunião com os movimentos sociais do campo em Alagoas para definirmos algumas pautas importantes para a categoria que luta pela terra, pela reforma agrária e por crédito. Então hoje já temos uma reunião com todos os movimentos sociais de luta pelo campo do estado de Alagoas. Amanhã, quinta-feira, dia 6, temos reuniões nos polos do Agreste, onde reúne 14 municípios, que estará a FETAG representada lá pelo seu presidente Genivaldo Oliveira, pela sua secretária de Política Agrícola, Hilda, também presidenta da CUT, e o nosso secretário de Políticas de Formação e Organização Sindical, o Givaldo Teles, onde vão, junto com aqueles sindicatos, já planejar o nosso encontro regional para a plenária regional do Agreste, Chucurus e Litoral Sul Alagoano. Então, amanhã em Craíbas, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Craíbas, temos essa agenda. Na sexta-feira, no município de Jaramataia, estamos reunidos com o polo da Bacia Leiteira, onde estará representado, confirmada a presença minha, vice-presidente da FETAG, e da secretária de Juventude, a Marielle, onde vamos estar reunidos com 9 sindicatos da Bacia Leiteira, lá no município de Jaramataia, onde também estamos organizando, já levando a pauta do documento base do nosso Congresso da CONTAG, estamos discutindo isso, preparando a nossa plenária regional, que acontecerá com todo o sertão lá em Santana do Ipanema. E na sexta-feira também, lá no município de Tanque d'Arca, no Chucurus, também temos a reunião do Polo, onde estará representado pelos diretores da FETAG, já confirmado, o senhor Leonardo, secretário de Políticas Sociais, e o Pedro Corrêa, que hoje também representa essa pasta, para também estar discutindo essas mesmas pautas. Essa semana temos essas 3 reuniões, na semana que vem teremos as outras 6 reuniões, teremos as reuniões do Alto Sertão, Médio Sertão, Litoral Sul, Paraíba, Mundaú e o Norte, na semana que vem. E também esta semana, hoje é o prazo, dia 5, para que todos os sindicatos da Zona Canavieira que fizeram as suas assembleias para tirar as pautas da negociação coletiva para os trabalhadores canavieiros, dos sindicatos entregar o documento à FETAG, e amanhã é o prazo que a FETAG deu aos patrões para estar entregando a documentação completa e já está notificando os patrões para começar as rodadas de negociação por melhor salário, por melhor qualidade de trabalho dos homens e das mulheres que trabalham no campo, na lavoura da cana no estado de Alagoas. Então, essa é a pauta desta semana. E o programa FETAG na TV dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site www.tvcommaceo.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/FETAG na TV, Facebook FETAG na TV. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para fetag.alnatv@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.